meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Vamos continuar aproveitando do tema da oportunidade que a reencarnação nos dá como instrumento de evolução. É bom a gente refletir nessa oportunidade que a reencarnação dá como instrumento de evolução. Não é a reencarnação que salva. O que salva é a evolução. Logo, é o aproveitar bem a reencarnação. A reencarnação é um método usado para a evolução. É como o remédio que você toma. Ele tem o propósito de agir terapeuticamente para te curar. Então, o que acontece é que há um determinado grupo de espíritos, que são bilhões de espíritos, que foram dados para que Jesus tomasse conta. São todos os espíritos ligados ao planeta Terra, encarnados e desencarnados, que estão sobre a responsabilidade de Jesus. Foi o Pai, diz aí o texto que nós estamos estudando, foi o Pai, quer dizer, Deus, quem deu esses espíritos para Jesus. Como se eu estivesse dizendo, Jesus é o irmão maior, que tem a capacidade de nos dirigir. Então, quando diz que o Pai deu esses espíritos para Jesus, significa o seguinte: deu para que Jesus dirigisse o processo evolutivo deles. Então, Jesus seria o representante do Pai. O representante do Pai. Que age em nome dele. Porque o conhece. O vê. O conhece. E domina as leis de Deus para esse trabalho do qual, o trabalho da evolução, do qual ele é mestre, ele é senhor, no sentido de dominador de todo o processo, ele é mestre, ele é professor, ele é conhecedor da matéria. Paulo de Tarso vai escrever na carta aos Hebreus, de uma forma muito firme, quando diz que Jesus então é um sacerdote. E nós já tínhamos explicado aqui nas últimas palestras que o sacerdote é um dotado da graça divina, quer dizer, dotado do Espírito Divino. E que ele fala, Paulo, nessa carta aos Hebreus, que existem muitos outros que têm esse título de sacerdote. Mas que esses que têm o título de sacerdote, eles não resolvem. Porque o sujeito é seguidor desse sacerdote, faz lá um determinado aprendizado, mas logo volta errado outra vez, ou abandona aquele sacerdote, passa a seguir outro, e fica nesta vida do círculo vicioso. Mas Jesus é um sacerdote diferente dos outros sacerdotes, diz Paulo. Essa expressão que eu estou usando aqui, essa ipsis litis, o pedalista, Paulo está falando, não é uma interpretação. Ele diz que Jesus é diferente dos outros sacerdotes, que não tem a capacidade de resolver definitivamente. Jesus não. Jesus, com a sabedoria que ele é próprio, um conhecimento que ele tem da lei do Pai, e por ter
ou melhor, esta autoridade que o Pai deu para ele para cuidar, ele não é como os outros sacerdotes. Quando ele age para resolver. E resolve. Logo, o processo de Jesus, através do percurso evolutivo, é um processo vitorioso. Então, esses espíritos em divindade foram dados para Jesus. E o método que ele utiliza é a tal Casa da Misericórdia, que são as reencarnações sucessivas para que o espírito possa, então, se purificar e se transformar. Agora, para cada encarnação, há um planejamento, e esse planejamento é feito de forma matemática. São 3 os fatores. A colaboração do espírito que vai reencarnar, a colaboração dos mentores e a direção maior de Jesus, o Senhor maior. Assim, há então o planejamento, logo então o planejamento correto, matemático, preciso, em que o ser vai receber muitos instrumentos, muitas ferramentas para, num período de uma encarnação, ele possa utilizar essas muitas ferramentas em seu favor. Em favor do quê? Do que é o mais importante. Não é o do muito reencarnar e ter essas muitas ferramentas e muitas encarnações, mas é fazer esse processo da evolução. Vencer as muitas etapas do processo evolutivo, sempre subindo gradativamente os degraus da escala evolutiva, até nessa subida chegar à última etapa, como diz o texto de hoje, em que o ser vai ser elevado espiritualmente, até chegar nessa última etapa, que é a condição de espírito puro ou de perfeição sideral. Essa conquista evolutiva é que nada mais, nada menos é do que colocar para fora todo o reino de Deus, que nada mais é do que amor. E no exercício de planificar este amor, este reino de Deus, que não está lá nem acolá, está dentro do próprio homem, é a essência de cada espírito, que precisa despertar. Ele precisa sair da doença da inconsciência, por isso que ele ganhou um mestre, um doutor que cuida disso, um grande médico da alma, que é Jesus, para fazer com que esta essência de amor que está inserida ou que está interna dentro de cada espírito possa despertar. E ele vai despertando, praticando a humildade, praticando o perdão, praticando a caridade. É isso que se mais espera do processo evolutivo. E agora, ele então crescendo, ele vai ser um com Deus. Vai voltar à unidade primitiva e originária. Esse é o processo. Quem conduz o Espírito nesse processo é Jesus. Agora, então, precisamos entender então um pouco melhor. Porque já houve a doação de todos esses espíritos para que Jesus tomasse conta e fosse o Senhor das nossas vidas. Não só ele vai ser o Senhor, no sentido de ter autoridade sobre o nosso destino, ele vai ser o educador,
aquele que vai colocar para fora esse nosso potencial, nos instruindo, nos orientando, é o nosso orientador, logo ele é o nosso guia. E ele vai fazer isso nos curando, porque ele também é o nosso médico. E ele tem a capacidade plena, diz Paulo, para executar essa tarefa. Ele não é como um sacerdote diverso das muitas religiões, ou das muitas filosofias, ou dos muitos departamentos, que não realizam plenamente esse processo. Ele não. Pode ser lento, não importa, mas ele o faz, e o faz para vencer. Agora, nós então fomos dados a Jesus, e ele cuida da gente através dos milênios. Ou como diz a Obras 4 Evangelho de Jesus, através da esteira dos milênios, do rastro dos milênios. Ele vem nos dirigindo e conduzindo a nossa vida. No entanto, ele não quer que tenhamos esta vida das encarnações. Jesus não nos quer nos dar muitas reencarnações. Isso é um erro da gente pensar assim. Jesus não nos quer nos dar muitas reencarnações. Jesus só quer nos dar uma coisa. É que a gente chega a essa perfeição. E faça a obra que o Pai deu para ele fazer, que é nos levar a essa última etapa. Essa foi a obra que o Pai deu para ele realizar. Então, se nós vamos ter muitas reencarnações, é porque nós não realizamos ainda essa tarefa. Ainda estamos precisando de cuidado, de atendimento. É o caso de precisar, você vai para o hospital, você vai para o CTI, você vai passar por uma intervenção cirúrgica, e aí o médico cuida de você, você vai para casa, aí precisou, daqui a um tempo você volta no hospital, passa por uma outra cirurgia, passa por outro medicamento, faz uma outra intervenção, faz um outro exame, e assim, quantas vezes for necessário, o médico vai te curando para você atingir o quê? A tal da saúde plena. Não é ter muitas reencarnações. As reencarnações nada mais são do que intervenções médicas, terapêuticas, para realizarmos essa perfeição. Quando nós realizarmos essa perfeição, não vai mais precisar desse processo terapêutico da encarnação. Por isso que o espírito puro, diz o livro dos Espíritos, na pergunta 113, não reencarna mais. Está livre de todo contato com a matéria. Então, esta daqui é o que nós chamamos de a reencarnação, é o que a gente está aqui, é o que a gente chama de vida. Mas nós vamos colocar aqui um sinal característico para esta colocação, como sendo uma vida menor. É uma vida que não é a verdadeira. O estado de encarnação não é a vida verdadeira. Se vocês olharem o livro dos Espíritos, nas perguntas 85, 86 do livro dos Espíritos e outras, vocês vão ver que a vida normal é a vida do Espírito, não essa daqui. A encarnação. Esta vida, aquilo que nós chamamos de vida, né? A gente pergunta assim, o fulano está vivo, aí está muito doente, e aí? Aí ele se recuperou, agora está vivendo bem. Ele não está vivendo bem, ele está encarnado. Ele vivendo bem, se ele se recuperasse e tivesse em espírito. Só pode viver bem quando você desencarna.
Entenderam? A gente pede para ter vida. Botamos até um nome no livrinho para ter vida, ficar aqui encarnado. A gente pede a Deus para ficar aqui, agarrado aqui, o corpo. E quando a pessoa prolonga a vida dela aqui, a gente fala, poxa, Deus fez um milagre. Logo ele está fazendo algo que é diferente daquilo que ele mais quer. O que ele mais quer de tirar essa vida. Nenhum médico, presta atenção, quer te levar para o hospital. O médico é vitorioso porque ele te levou para o hospital. Não. Ele está te levando para o hospital porque ele quer vencer sim. Como? Te dar saúde e te tirar de lá. Entenderam? Assim, ele te dá esta colocação da reencarnação para que você possa ter saúde e, tendo saúde, te tirar daqui. A maior jogada é te tirar da encarnação. Mas só que a gente desencarna e não fica ainda recuperado. Ainda tem muito problema. Aí então ganha uma nova encarnação. E assim diz o Livro dos Espíritos na pergunta 179. As reencarnações são muito numerosas. São muito numerosas. Por que são muito numerosas? Porque o sujeito reencarna, diz a pergunta 168, até que se ache limpo de todas as impurezas. Por enquanto que ele tem impureza, ele reencarna. Como ele tem muita impureza, diz a pergunta 169, ele reencarna muitas vezes. Mas só porque ele está impuro. O que ele quer é te dar uma vida pura, espírito puro. E aí você não precisa mais encarnar. Então não é esta vida que ele quer te dar. Esta daqui é uma vida dependente. Quando nós estamos encarnados, esta vida é uma vida muito dependente. A gente depende de uma porção de coisas. Nós temos que comer aqui, a gente tem que beber, a gente tem que ser cuidado pelo pai, pela mãe, precisa disso, do ar, precisamos, não é? Uma porção de coisas. Né? Que essas coisas todas dão o quê? Sustentação a esse organismo. E se você não tiver essas coisas, esse organismo não se sustenta. Logo, ele não é um organismo autossustentável. Ele é um organismo dependente de tudo. Nós somos dependentes no terreno educacional, no terreno da alimentação da mãe, pai, de todo mundo tem que ajudar o sujeito até andar. E é tudo. É completamente de uma situação de dependência. Dependência, leia-se, uma situação de carência. De carência. Agora, esta vida espiritual não. Essa vida que nós vamos gradativamente conquistando pelo processo evolutivo, ela cada vez vai ficando uma vida mais independente. Essa é a tal vida que os evangelhos traduzem por eterno, e que está errado, a palavra não é eterna, porque essa daqui também, a gente também está no eterno. Você desencarna, continua existindo, reencarna outra vez, continua existindo. Ele quer te dar uma vida que seja independente, que não seja mais dependente como essa, carente como essa, medrosa, covarde e ignorante como essa, em que a gente fica arrastado pelas coisas. A gente não sabe absolutamente nada quando estamos nessa vida. Ficamos de tal forma dependentes, limitados, que não percebemos as coisas. Vai dizer Jesus, eu tenho a minha hora, a hora de vocês é qualquer hora. Olha como é que a gente fica. É como se fosse uma cana oscilando, para onde bate o vento a gente é empurrado. Então é esse estado de dependência que ele quer nos libertar. E quer nos dar um estado de independência, de unidade com Deus, em que você vai viver uma vida tão ampla e tão diferente dessa, que ele vai dizer que é uma vida em abundância, é uma vida em plenitude. Vim para que tivesses vida. Não essa pequenininha que não é abundante, mas que é
carente. Não essa que não é plena, é limitada. Mas Ele quer te dar uma vida que é abundante, que é plena. Vim para que tivesses vida, vida em plenitude, vida em abundância, vida em si mesmo. A tal vida eterna se traduz por vida em si mesmo, que é vida imanente, quer dizer, imanente em si. A vida é algo que te pertence. Aqui a vida não nos pertence. Qualquer hora pode nos tomar essa vida. Naquela passagem da parábola, insensato. O homem amontoou, botou tudo no celeiro. Quer dizer, ele pode dizer, agora eu estou garantido, né? Tem tudo certinho, né? Está tudo montadinho, certinho. E agora então eu estou protegido. Aí o Senhor disse, insensato, eu mesmo hoje vou levar tua alma. Quer dizer, não adiantou nada. Ele não tem controle. Como ele não tem a vida em si mesmo, a vida não é dele, ele ganhou esta encarnação, tá certo? Ele não tem controle sobre ela. Quando ele atinge essa perfeição, a vida é dele, é imanente. É isso que diz o Evangelho, que eles traduzem por tal da vida eterna. É uma vida imanente, é a vida em si mesmo, em que você é a própria vida. Logo, ninguém pode te tomar algo que é você. E aí você se sente pleno. É interessante quando vai acontecer alguma coisa importante. Em alguns momentos na minha vida, né, eu quero determinada coisa importante. Coisas que a gente sonha e deseja muito. Então, faltam 2, 3 dias para aquilo acontecer. Né? Então eu acho assim com muito cuidado. Eu não saio de noite, eu fiz aquilo para não desencarnar. Para poder ver que a tal coisa acontecer, né? Eu sou uma besta, eu sou uma besta. É muito aburrido. Mas é assim, no fundo é assim. Porque a gente tem que fazer um tal cuidado, entenderam? A tal situação que eu estou aqui vexatória, mas verdadeira, a gente tem que ficar de tal forma cuidando daquele negócio, porque é algo muito precioso, muito arriscado, uma porcelana que qualquer hora pode cair e quebrar. E você não tem controle. Diferente dessa vida, né? Compreendeu? Agora, então é isso que ele quer te dar. E isso daqui, você só constrói não mais por quantidade. Não é porque você muito ingere coisas que você vai ter vida. Não é porque muito ingeriu carne, muito ingeriu legume, muito ingeriu isso, muito teve dinheiro, muito teve casa, muito teve isso, teve aquilo, que você dá a ideia de que vai ter vida. Aqui é diferente. Não é, você não tem essa vida de forma quantitativa. Essa daqui é qualitativa. É coisa de amor. Essa é diferente. Para você viver, você tem que ter. Você tem que comer. Você tem que respirar. Você tem que ter casa. Você tem que ter casaco para se proteger do frio. Você tem que ter, entendeu? Remédio quando está doente. Tem que ter. Aqui, você não tem que ter. É diferente. É algo que você tem que dar. É manifestação, não mais de quantidade, mais de qualidade. E é estranho, porque nessa daqui, neste banco aqui, quanto mais você dá, menos você tem. Você tem um prato de comida. Divide o prato de comida, você só vai comer metade. Entenderam? Você tem lá um feijão. Chega uma visita na sua casa, você tem que botar água no feijão. Não é feijão, você bota água para... No fundo dá aquela ideia de que a quantidade é a mesma, é maior, né? Mas a qualidade caiu para dar água. Entendeu? Aqui, quanto mais você dá, mais você perde. Nessa daqui, no qualitativo, é diferente. Diferente. Aqui, quanto mais você dá, mais você ganha.
Porque como esse potencial que é amor está dentro de você, e o reino de Deus não está lá nem acolá, está dentro de vós, e é infinito, e do infinito você não pode tirar nada que venha diminuir no infinito. Se você acrescenta algo no infinito, o infinito continua infinito. Se você tira algo do infinito, ele continua infinito. Logo, quando você exercita o amor, você é estranho, não perde nada. E mais ainda, quanto mais você exercita essa doação, mais você se abre. E mais você vai dominando esse amor que já está dentro de você de forma plena. Quanto mais se ama, mais se amplia esse amor que já está dentro de nós mesmos. Quer dizer, mais nós passamos a ter consciência dessa plenitude que está em nós. E aí diz o Evangelho que aqui nessa vida da encarnação, tudo aquilo que você precisa, você consome e aquilo gasta. Por exemplo, você hoje está lá com um prato cheio de comida, comeu bem. No outro dia você está com fome outra vez. Você quer comer. Você respirou agora, daqui a pouco você tem que respirar outra vez. E agora nós estamos garantidos que tem ar. Se daqui a pouco termina o ar, acabou a nossa alegria. Vai logo aparecer a dispneia. Não é assim? É automático. Então, o que se quer falar aí no texto é que, como tudo aqui é carente, a casa você limpa. Não é só com relação à comida. A casa você limpa. Daqui um outro dia você tem que limpar outra vez. Não é assim? A casa você pinta. Daqui um ano você tem que pintar outra vez. A parede você conserta. Daqui um tempo você tem que remendar outra vez, porque não adianta só pintar, o reboco vai caindo. Você troca o telhado, tem que daqui uns anos trocar a telha outra vez. Tudo é carente. Não só na limpeza, não só na conservação. Tudo você tem que ir remendando para ir mantendo. Essa é um ciclo do mundo, mostrando que tudo aqui não é eterno e está em processo de desintegração, está se desfazendo. Nessa outra daqui é o contrário, nessa vida. Ela é um processo que quanto mais você vai assumindo ela, mais você vai ao contrário se fortificando. E menos carente você vai ficando. Menos dependente você vai ficando. Até daqui a pouco você ter a plenitude dessa realização. Então o que o Senhor pede é o seguinte. Ele é o Senhor da vida. Nós somos doentes. E Ele nos dá essa vida da reencarnação, que não é a vida verdadeira. Que é um método de cura que Ele está dando. A gente aqui erra e pensa que é isso daqui que é verdadeiro. Tanto que a gente pensa que é verdadeiro, que a gente fica pedindo aos Espíritos para continuar aqui. E faz promessa e faz opções de pedido aos santos para a gente continuar aqui, ficar curado e permanecer aqui. Entendeu? Ora, então, quando o sujeito é doente, ele age como um médico e dá quantas vidas esse sujeito precisa. Mas com os instrumentos os mais variados, com essas ferramentas as mais variadas, para que esse processo da cura, logo da evolução, aconteça. São esses instrumentos aqui, são uma espécie de determinada ação terapêutica, o método de cura, que provoca determinadas reações. Por exemplo,
Às vezes você não tem um organismo saudável, ter uma deficiência orgânica, uma deficiência intelectual, ter um problema, às vezes, profissional, ter, às vezes, o amparo de uma mãe que te dá uma assistência maravilhosa, ter, às vezes, uma alma iluminada naquele grupo de família, ou cair em determinadas situações financeiras. Bom, são casos que vão agir sempre nesse planejamento para você evoluir, conseguir a evolução. Nada é errado. Está tudo matematicamente controlado para você atingir a evolução. Agora, observe. Por enquanto que você não tem essa capacidade de evoluir, e você só quer curtir a vida, e os prazeres da vida, e as coisas da vida, e que o seu único objetivo é ganhar coisas para você manter o corpo, você quer dinheiro, você quer comida, você quer prazeres, você quer casa de campo, você quer ter férias, você quer ter isso e tal. Quando você tem a mente só pensando nisso, você faz com que toda a trajetória da tua vida, a vida da encarnação, fique limitada a esse estado de encarnado. E esta vida, estado de encarnado, ela se chama ego. É o eu menor. Não é aquele eu superior que você vai ter na tal vida espiritual que o Cristo quer te proporcionar. Esse aqui é o ego. E quando você faz com que tudo gire em torno desse ego, que você só pensa em alimentá-lo, alimentar o organismo dele, que é o corpo físico, e tem uma porção de vantagens para que o ego possa se sentir pleno, cheio, realizado, é aquilo que nós chamamos, então, do sujeito estar coisificado, de Emmanuel Kant. O girar da sua mente é para conseguir coisas. E não só para conseguir coisas, mas ele passa a ser uma coisa. E tudo que se apresenta para ele, até mesmo as pessoas, também são coisas. Coisas que ele quer conquistar. É o amor que ele conquista, é o filho que é dele, é a profissão que é dele, é a empresa que é dele, são os animais que são dele, é a certidão, os documentos são dele. Repare bem, ele transforma tudo em coisas, até as pessoas. Ele faz tudo para sua vantagem. É aqui que ele é egoísta. Logo, ele só quer absorver. Nesse outro tipo de vida é o contrário. Como a virtude aqui está em doar, está em derramar amor, amor é algo que se doa e não que se retém. Pela própria virtude do amor, o seu movimento é de expansão. O amor não é retração, o amor é expansão. E quando você coloca qualquer limite no amor, ele deixa de realizar a sua função, que é se expandir. O amor não pode ser ilimitado, pode ser limitado. A sua função é expandir. Então, significa que quando ele começa a realizar esse processo de subida espiritual, ele começa a liberar esse amor. É agora que a psicologia dele muda. É agora que a psicologia dele muda. E ele, em vez de querer correr para as coisas, ele quer derramar amor para com os outros. Vai mudar a sua psicologia. Em vez dele ser um
foco que é o normal, em que você pode colocar coisas, e ele está sempre nessa condição de receber, ele vai inverter e vai derramar esse potencial. Ele vai fazer o contrário, ele vai mudar então a sua psicologia. Ele vai passar de um recebedor para um doador. Aí o mistério da oração de Francisco. É dando que se recebe. Loucura de uma mente tarada, se tiver nessa faixa. O projeto de Francisco é um projeto de doido para essa faixa. Mas não para essa de subida evolutiva. Aí é um projeto de santidade. Entendeu? Olha como muda. É dando que você recebe. Muda completamente. Só que ninguém chega com a doença da inconsciência e desse automatismo do ego de querer coisas. Isso já está estratificado através dos milênios de forma instintiva. É um instinto de sobrevivência, de reter e cada vez mais, reter e conservar, que é o método normal do processo evolutivo, que é de engordar, de inchar. Romper esse tipo de psicologia, que é básica da vida. Até agora nós chegamos aqui conduzidos por isso. É básica matemática, é base matemática da ciência. Qual é o método evolutivo dado por Darwin, que é lógico e é científico? Luta pela sobrevivência individual e conservação da espécie. Conservação da espécie através do sexo, luta pela sobrevivência individual, cuidando das suas necessidades básicas. Primeiro as fisiológicas, depois a de segurança, depois a social, profissional, etc. Então, isso é base da vida, que milhares de anos, milhões de anos, bilhões de anos, desde que a Terra existe, para nós, há 4 bilhões e meio de anos, que esse é um processo. Romper isso é muito complicado. Muito complicado para começar agora esse processo de doação. Podemos dizer que perante o método evolutivo de Darwin, o processo de santificação do cristianismo é suicídio. Entendeu? Comparando, se nós olharmos a vida de Jesus, é um suicida. Lá em Jerusalém era perigoso. As pessoas queriam matar ele. Ele estava informado disso. Foi para lá. Estava na casa de Pilatos. Pilatos perguntou para ele, ele não respondeu. Pilatos disse, tu é rei, sou sim. Só podia ter um que era César. Ah, mas eu sou do outro mundo. César é dono de tudo. O outro mundo eu não conheço. Vai pegar uma cruz para deixar de ser bobo. Não tem outra explicação. Vai dançar. É suicídio. Pedro voltar para Roma. Roma estava incendiada. É pegar a cruz. Foi o que aconteceu com ele. Paulo pregar em catacumbas. Estava proibido. Estava se condenando. Ele foi rebolado. Jonadab, que não vê nada, era a lei, não vê espírito nenhum. Ela continuou dizendo, estava vendo. Pegou fogueira. Entenderam? É assim, logo, repare bem, é um rompimento disso e a criatura chega ao ponto de querer buscar uma outra
quando você faz isso, aqui no campo do egoísta, aí é suicídio puro e é loucura. Porque você faz esse tipo de desgraça, de ir pra guerra, de matar o outro, etc. e tal, reagir um assalto. O cara me dá a carteira, eu vou dar! O cara, pum, te mata. Então, isso daí não resolve nada. Você piora, você quer suicídio. Reagir a assalto, essas coisas todas, você está querendo defender o quê? Aquilo que não é, que é transitório. Você é um culpado. Agora veja bem, você está se mantendo aqui neste ioiô. Só tem um método, é o da doação do amor. Quando você vai romper isso. Só que é muito difícil você começar esse processo. Tem que haver uma coisa interior para você romper isso. E aí, nós só conhecemos uma coisa aqui na Terra que se aproxima muito disso. E que a gente acha que é fantástico. Que é negócio de mãe. De amor de mãe, né? O amor de mãe é uma coisa tal, é uma força engraçada, instintiva. É biológico, os animais têm. E aí, quando a cachorrinha lá tá nasceu neném, os cachorrinhos, o outro cachorrão que manda lá, o tal, ele não entra ali, não. Ela que manda. Lá em casa não tem uma cachorrinha pequenininha. E nós tínhamos um grandão lá, um animal. Ele era animal. O boxe. Na primeira oportunidade em que ela menstruou, ele foi lá e engravidou ela. Ela era pequenininha, ele já até morreu. Você vê que ele era bom. E o que acontece é que quem mandava era ela. Pronto. Era uma força tal da mãe. Instinto de proteção que é a que manda. Ataca qualquer um que tenta pegar o filhinho, né? Assim, e nesse processo através dos milênios, não vou ficar dando mais exemplo, basta no caso só para a gente recordar, nós chegamos à mãe humana, que faz a mesma coisa pelos seus filhos. Como a mãe é tudo por filho. Esse amor de mãe, ele também já começa sendo derramado também o que nós chamamos de amor filial, né? O filho. O filho também, se a sua mãe vai ser atacada, a mãe é mais poderosa que o filho. Ela tem mais capacidade de entrar na frente para defender o filho. Mas também, o filho vai vir sendo tanto essa coisa do amor da mãe, e ele vai gostando tanto dela, que ele também vai tendo gestos de herói. E também não bota a minha mãe no meio. Ele vira um herói por causa da mãe, entendeu? Mas também ele vai fazendo isso, o homem também faz isso com o filho. O filho dele, ele protege o filho. Ele trabalha com o filho. Ele vai, passa fome, ele divide a comida para dar para o filho. O marido também vai aprendendo. Não tem esse tal do instinto materno, mas pelo processo evolutivo, o homem também está aprendendo isso. E também nós estamos começando a aprender também com relação à mulher, né? A gente vai amar a namorada, a esposa, a gente fica apaixonado. E quando fica apaixonado, você faz tudo pela esposa, como a esposa também faz tudo pelo marido. Repare então que aquela núcleo inicial de mãe, que a vida nos dá esse show de ensino, que é da mãe, no campo mais adiantado também está chegando no homem, como o amor de filho, do filho para com os pais, do ser humano para com as mulheres, das mulheres para com os homens. Repare que esse ciclo está aumentando. O amor vai nos ensinando gestos heróicos interessantes. Eu contei com um cara, eu acho muito legal, se a gente está passando num local, e vem um pitbull te atacar, você vai correr muito. É isso, tá certo? Para fugir do pitbull. Agora você está passando ali e vê o seu filhinho. Seu filhinho está atravessando lá o caminho, né, e vê um pitbull pegar o filho. Aí você não vai correr do pitbull. Você vai correr para ele para defender o seu filho. Entendeu?
muda a coisa? É um leão. O leão vem, você foge do leão. Mas se o leão vai pegar o teu filho, tu encara o leão. Então, o amor é o amor que faz esse processo de evolução. O amor, ele tem determinada reação dentro da alma que ele inverte esse jogo psicológico do egoísmo. O sujeito luta, mata, faz guerra para conseguir coisas e amontoar coisas, mas se vai fazer algo para a mãe dele, ele se mata, ele fica na frente para defender a mãe, a esposa, o filho, entenderão? Como o amor, ele tem algo que rompe essa estrutura de milhões de anos. Agora, nós precisamos romper de tal forma essa estrutura, é aí que está o segredo, romper de tal forma essa estrutura, para você não fazer isso que o instinto te ensinou, da mãe ajudar o filho, e que o homem já está aprendendo agora, ajudar também o filho dele, e fazer isso pela esposa, e do filho fazer isso pela mãe e pelo pai, que é o que a gente fala de agir assim em verdadeiro rompimento da estrutura, do status quo, fazer por amor. Mas você só faz no seu círculo íntimo. Entendeu? Agora, esse ciclo também vai aumentando, vai surgindo um negócio de amizade. E tem gente que tem aquele amigo, né? Nós conhecemos tantos casos assim, é tão bacana esse conceito. Quando você tem aquele amigo, que é amigo mesmo, e você gosta daquela pessoa, e gosta de tal forma que às vezes você gosta mais até, tem mais afinidade com ele, do que com seus próprios familiares. Não é isso? Então esse processo também está rompendo. E para aquele que você é amigo, é amiga, também para esse você também faz sacrifícios. Entendeu? Agora, a ideia é ser de tal forma em que você possa fazer por toda a humanidade. Não só para todos os seres humanos, não só para todos os seres desencarnados, mesmo os obsessores, inclusive pelos animais. Daí Francisco hoje, seu protetor dos animais, 4 de outubro, está todo mundo, até para os animais, ele selava pacto de paz até com o lobo, como fez em Google. É paz e distribuição de amor para todos, irrestritamente. E aí ele conta para Frei Leão. Em Andando, eles foram mendigar, conseguiram lá mantimento, estava com muita neve deles pisavam e os pés afundavam na neve. E Francisco na frente, Frei Leão atrás, ele começa a conversar com o Frei Leão, diz assim: Frei Leão, você quer saber qual é a perfeita Letícia? Letícia quer dizer joia. Quer dizer, a perfeita joia, a perfeita alegria, aquela joia preciosa que não pode ser dada preço para ela, né? A joia de maior valor. Frei Leão, qual é a joia de maior valor? Se a gente chegar agora lá no convento e a gente está com todo carregando isso aí nesse frio, nessa neve, bater e disser: eu sou Francisco e Frei Leão, abro, e o chefe da portaria dizer: não conheço vocês, vão embora daqui, não abrir uma porta para vocês. E a gente continuar com o mesmo amor, do mesmo amor por ele. E a gente então continuar batendo: abre, irmão, abra, porque está muito frio. Abra, eu estou trazendo mantimento que eu recolhi para todos, inclusive para você. Ah, sou eu, Francisco. Ele, então, vocês saiam daqui. Não conheço vocês são ladrões. E a gente então continuar batendo e dizendo: abra, somos nós, é Francisco e Frei Leão. E ele abrir a porta, pegar a barra de ferro, o ferrolho da portaria
e meter uma surra na gente, tomar a nossa comida e saia daqui, vocês são ladrões, e nos deixar na neve. E se a gente continuar da mesma forma, amando na mesma intensidade, sem mudar nada, sem sentir nada de mágoa por ele, aí está a verdadeira letícia. Pronto. Essa é a tal da situação. O cara que vai para a cruz e diz na cruz, para que é dois, não sabe o que faz. Que é muito maior que o Francisco. Incomparavelmente maior que o Francisco. Fazer esse tal do romper, esse processo, nós já estamos, a mãe já faz isso, já estamos aprendendo a fazer isso com os filhos, com a mulher, com o marido, já estamos conseguindo fazer isso com alguns amigos. O projeto é fazer com todos. E com todos, não só a nível de encarnados, mas a nível dos desencarnados, a nível dos animais, dos vegetais, do lago, amar a todos. A minhoca, da mesma forma Jesus ama a minhoca do que ama a zumira. Mesma coisa. Ele não tem preferência. Amar a natureza. Porque veja bem, como ela é útil ecologicamente para a natureza, ela faz um bem. Se você prejudica aquilo ali, prejudica a natureza. Ter este amor por toda a vida, aonde a vida se derramar plenamente. Esse é o projeto. Agora, é que eu quero dizer, e é isso que é o tema, e agora não podemos entrar no tema de hoje. Jesus disse que todos nós fomos dados a Ele, que Ele não vai lançar ninguém fora. Quando você vai para Ele, porque quer automaticamente, é porque você foi atraído por Deus. Quando você não vai para Ele, você não quer, Ele cuida de você como aquele doente que não quer ir para o hospital, não gosta do médico, ou não gosta do Senhor. Ele continua dando remédio e cuidando da pessoa. Entendendo? E não dá alta. Eu não gosto do Senhor, não gosto desse hospital. Não vou te dar alta. Você vai continuar aqui fazendo tratamento. Ah, mas eu não quero botar safena. Então vai tomar uma injeção, vai ficar inconsciente, eu vou te dar safena e acabou. O doente não escolhe, quem manda é o médico. Porque ele sabe o bem que ele está fazendo para o doente. Então você pode não querer Jesus. Tudo bem. Ele vai te dando quantas forem essas encarnações para você ir se aperfeiçoando. Uns instrumentos que vão mudando até você começar a mudar esse amor. Agora, quando você começar a derramar amor, é que algo tem que acontecer na alma da criatura que tem que ser diferente. Você só age assim quando está apaixonado. Se você não ama a tua mãe, não ama o teu filho, né? Você não está em paixão, você não tem esse gesto de doação. Você tem que estar ardido de amor. Tem que estar ardido de amor. A colocação é bem essa. Está você e um outro na beira do precipício. E você tem que escolher quem você quer que pule para sobreviver. O cara está lá com a arma. Você nunca vai dizer, vou eu. Você te dá uma opção para o outro. Vai você. Mas é teu filho. É tua mãe, é teu filho, é teu amor, é teu marido, eu nem pergunto isso. Você vai, né? Vai que não acha essa amor. Vai que existe essa coisa do amor. Do amor. Ó, então repare que há uma tal coisa que tem gente que faz assim por todo mundo. Veja, havia alguém que vivia uma vida maravilhosa, plena de luz, lá em cima. Alguém que tinha consciência que era o Senhor de todos, que é o educador de todos, que é o guia de todos, o médico de todos. E veio para cá. E chegou aqui, foi odiado por todos, perseguido por todos, ninguém entendeu ele, foi ironizado, etc, etc, etc. E na hora do precipício, quer dizer, na hora da cruz, quando poderia todo mundo pagar, ele diz,
mim. E perdoa, eles não sabem o que fazem. Ele escolheu para cair precipício abaixo, ou melhor, vai para a cruz. Mas ele faz isso por você. Pelo outro. Ele está completamente ardido de amor por todo mundo. Só o amor faz isso na alma. Por isso, então, começa a lição de hoje dizendo Jesus: o Pai me deu a Deus, mas só vem a mim quem está atraído pelo Pai. Eu vou repetir. Olha o que Jesus está falando. O Pai me deu a todos, eu não lanço fora ninguém. Quem me quer, ótimo. Quem não me quer, eu cuido dele nesse processo aqui dessas vidas sucessivas. Agora, quem me quer, quem me busca, não o faz espontaneamente. Quem me busca é porque está atraído pelo Pai. É então interessante que o Pai não nos deu para Jesus e disse assim: fui a Deus, Jesus, cuida deles, que eu vou descansar no paraíso. Vou pentear minha barba longa. Não é isso? Daí dizer no Evangelho: eu trabalho e meu Pai também trabalha. Nós, pela doença que possuímos, não temos a capacidade de ver o Pai, porque só percebemos o que é palpável. Por isso que Jesus desceu do céu e se fez palpável, para a gente poder ver, compreender, deixar um texto para a gente ler, compreender o texto, chegar, fazer com que as palavras se transformem em carne. No caso, o Pai age de uma outra forma. Ele, como está dentro de cada um, o reino de Deus não está lá nem acolá, está dentro de cada um. Ele é como se fosse uma mão de bronze, como o amor quer se abrir. Ele vai ampliando, ele vai alargando dentro da pessoa. E essa ampliação é a tal da atração do Pai. Conforme que a criatura vai se abrindo, e quase sempre pelo processo da dor que a reencarnação provoca, as desilusões que a reencarnação provoca, em várias situações, você vai abrindo outras frentes de possibilidades. É ali, então, que essa coisa do Pai, deste amor interior, vai te abrasando, vai te tomando. E, de repente, você vai ficando atraído por algo que você não sabe definir. Como você faz a mãe pelos animais, como você faz pelos seus filhos, como você já faz com os seus amigos, de repente você está fazendo uma bênção de um projeto para toda uma comunidade. Vai cada vez ampliando mais. É como se fosse um braseiro que vai sendo soprado. Aquela brasa está ali, parece que morta. De repente vai havendo um sopro e ela vai acendendo e vai tomando cada vez mais proporções e cada vez vai se ampliando mais e vai te dominando por inteiro. Daí dizer Jesus: esse tipo de vida aqui, só quem está abrasado de amor, que nada mais é do que uma atuação do Pai dentro da criatura. Ele é atraído como se fosse num imã por Deus. E é misterioso, porque ele não te força. É diferente da paixão quando você diz para a pessoa: eu estou apaixonado por você, eu quero você. A pessoa não quer e você fica danado, briga com ela, fica com raiva dela, essa coisa. O Pai não. Ele está apaixonado pela gente, continua apaixonado pela gente, mesmo a gente não querendo, e ele continua gradativamente nos tomando de amor, nos contagiando, até cairmos nesse traseiro de amor. Aí dizer Jesus: não é mérito me querer. Não é mérito. A pessoa que quer Jesus e que busca esse tipo de vida é porque ela foi atraída pelo Pai. É a manifestação do amor do Pai dentro dela que desperta a vida de um Francisco, de um Estevão, de um Pedro, de um Gandhi,
Entenderam? Primeiro começa com a vontade dela. A vontade dela. Ah, eu quero. Aí, quando ela se abre, quase sempre no processo da dor, vou buscar outro caminho. Será que aquilo é possível? Veja aquele exemplo. Quando ela faz esse tipo de reflexão, que ela dá uma deixa, uma aberturinha, o amor começa a atrair. E ele vai pegando como um imã tal. Aí você fala assim, então ele vai nos dominando. Mas é a natureza dele, ele não pode ser diferente. Ninguém quer que o imã não arrasta de malha de ferro. É dizer assim para o imã, você está sendo muito autoritário em arrastar esses ferros. O imã não entende isso. É a natureza dele. Ele não está fazendo nada diferente, entendeu não? É o jeito dele. Assim é o jeito do Pai. A natureza dele é o amor. Quando a gente se abre, ele penetra. É amor. Pronto. E aí a criatura começa sendo arrastada, atraída. Só que no início ela é muito pequena. E ela não consegue entender aqueles lampejos, aqueles rastros de amor. Vou fazer um bolo para levar hoje por regeneração. Mesmo que eu acordo com a ideia assim na cabeça. Aí você faz um bolo. Aí depois passa 10 anos sem fazer. Mas naquele momento você teve aquele negócio. Aí é gradativo. Aí ele vai te penetrando. Daqui a pouco mais uma outra vez, mais uma outra. E assim de repente ele te toma tudo. E aí você não pode mais viver sem aquilo. Quando você perde aquilo, você chora. Chora igual quando uma criança perde doce. Como era o caso de Santa Teresa. Né? Aquelas saudades que ela possuía de Cristo. Ou quando João da Cruz dizia, a meia-noite é sem estrelas, quando ele não tinha essa oportunidade de estar no amor de Cristo. Então, você é arrastado por isso. Guardem então. Ninguém é cristão porque quer, segundo o Evangelho. Vou repetir a frase de Jesus. Cada um vem a mim atraído pelo Pai. Ficou claro? Cristão não é para quem quer, é para quem é atraído pelo Pai. Por isso que nós conhecemos tantos que se dizem cristãos e não são atraídos pelo Pai e que não estão fazendo o serviço de Deus. Constroem catedrais grandes para ganhar dinheiro, enganar o otário. Entendeu? Mas ele tem um título cristão, tem um título pastor, tem um título sacerdote, tem um título médico, tem até fila para falar com o médico. Tem título. Mas é título. Lá do santo é diferente. Do santo é diferente. Do Gandhi, do Chico Xavier, é completamente diferente. É doação. Logo, ser assim não é um projeto. Eu vou querer ser igual Francisco. Sempre conta esse exemplo. Vou querer ser igual o Francisco. Você vai se dar mal. Começa pegando tudo que você tem e dando para os outros, fica pobre. Você não vai ter nem dinheiro para vir aqui para assistir a palestra de uma regeneração nem para tomar um passe. Você vai ficar pobre, não vai ficar santo. Porque te falta a atração do Pai. O que Francisco possuía era a atração do Pai. Logo ele podia dar tudo, ou ter tudo, então faz. O que vale é a tal atração do Pai. O tal amor lá dentro. Entenderam? Isso que é o tal mistério do santo. Se não tem essa força atrativa do Pai, não vai a Jesus. Não realiza a obra. Realiza. Então, de Jesus, olha como é que é o texto. E agora a gente faz uma leitura rápida dele. Os judeus se puseram então a murmurar quando ele disse: eu sou o pão vivo que desci dos céus. Eu sou o pão. Vocês querem um pão transitório daí do mundo? Porque eu multipliquei os pães e os peixes. Vocês querem esse pão transitório? Isso aí não dá vida. Isso é passageiro. Logo daqui a pouco você vai ter fome outra vez. Mas eu sou o pão vivo que desci dos céus. Externamente, você pode me ver. Já que você não vê internamente ainda o Pai. Você pode me ver, pode receber uma mensagem. E eu desci dos céus com o Pai que deu este pão, sou eu. Porque eu
eu sou representante desse Pai, trago a mensagem desse Pai. Eu sou aquilo que mais te aproxima de Deus e que você pode, de alguma forma, visualizar a lei de Deus e a oportunidade de crescimento. Eu sou esse pão que alimenta essa outro tipo de vida. Eu não alimento mais essa vida. Até posso fazer isso, multiplicar os pães e os peixes. Mas agora eu quero alimentar essa daqui. E eles murmuravam porque não entendiam. Eles só conseguem entender esse tipo de pão daqui, de vida daqui, e não aquela de lá. Então eles começaram a murmurar e Jesus disse, os judeus então puderam murmurar porque ele dizia que era o pão vivo que desceu dos céus. Diziam então, este não é Jesus, o filho de José, cujo pai e a mãe nós conhecemos? Como então é que ele diz desci dos céus? Não entendemos nada. Todos nós aqui não descemos dos céus. Nascemos, morremos, Nós conhecemos o pai dele também. Vai nascer, morrer. A mãe dele vai nascer, morrer. Ele também. Então deve nascer, morrer. Ele está dizendo que desceu do céu. Aí então eles ficaram murmurando, conjecturando, não estão entendendo nada. Jesus está falando de uma outra situação que eles não entendiam. Diametralmente oposto. Só conheciam a linguagem da arveriana. Da luta pela sobrevivência. Não conhecia a outra de doar a sua vida para o próximo. Isso era zero. Aí Jesus vai dizer, respondeu Jesus, não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim, se meu Pai que me enviou o não atrair. Eu o levantarei na última etapa. Vocês estão murmurando porque não estão próximos de mim. Não vieram a mim psicologicamente, vieram a mim fisicamente. Estão aqui, estão até me vendo. Jesus vai falar, vocês estão me vendo. Vieram até fisicamente para mim, mas vieram para quê? Para comer pão e peixe igualzinho como eu multipliquei ontem. Esse pão e peixe que não resolve nada. Eu estou oferecendo uma nova proposta para vocês. Eu estou me oferecendo como vida para ser alimentado e dar alimento para alimentar, para dar alimento para vocês. Uma outra qualidade de vida. Uma mensagem de amor, de esperança, de vida que eu tenho. Quero que vocês comam desta vida que eu tenho para oferecer. E aí, se vocês não entendem, vocês estão até me vendo, mas não estão vendo a profundidade da minha mensagem. Não foram ainda atraídos pelo Pai. O Pai está lá dentro e tem o mesmo amor para com esse como para com o outro que vai. Mas só que esse daqui ainda não se abriu para ser atraído. Não há violência, só há manifestação de amor. Ainda não chegou a hora, é isso que Jesus está dizendo. Vocês ainda não compreendem que ainda não chegou a hora. Estão pertinho de mim fisicamente, mas não psicologicamente. Psicologicamente é uma distância intransponível. Vocês falam desta vida passageira transitória. Eu falo de uma vida espiritual independente. Essa barreira é enorme. E por causa disso eu digo que o Pai me deu vocês. Eu não jogarei fora. Mas posso dizer que ainda não foram atraídos para mim. O Pai ainda não atraiu vocês por amor. Quer dizer, ainda falta algo em vocês que é o amor. Aí ele continua a explicar. No entanto, quero que sejam atraídos a mim, porque quando forem atraídos para comigo, pelo esse projeto de amor de Deus, aí eu vou começar a elevá-los etapa por etapa. Como aqui vocês passam por muitas e muitas encarnações, aqui é o contrário. Você vai de etapa em etapa, de degrau em degrau, subindo, até chegar à última etapa. Esse é um projeto que eu quero fazer de soerguimento de vossas vidas.
para que a vida possa atingir a condição de perfeição sideral. É isso. Aí continua o texto. E o que é isso de ser atraído por Deus? Ele diz assim, mas está escrito pelos profetas. Está em Isaías, no capítulo 54, versículo 13. O que os profetas já ensinaram é o mesmo que Jesus está ensinando. Isaías já havia ensinado. Não é novo que Jesus está trazendo. Isaías já dizia. O que? Está escrito em Isaías. Serão todos instruídos por Deus. Ou melhor, ser atraído por Deus é receber uma instrução direta de Deus. É aprender diretamente de Deus. Só que Deus não é aquele professor que a gente chega na escola, senta nas cadeiras e o professor começa a dar aula, vai no quadro, explica. Deus é um professor também. Deus é um grande educador. E Ele instrui a todos. Só que Ele o faz internamente dentro da vida de cada um. São lições internas que a gente vai aprender. São sensações interiores, experiências que nós vamos adquirindo. Por isso que nós falamos que a palavra saborear quer dizer experimentar, provar. Daí a sabedoria é saborear. Então, conforme que nós começamos a saborear essas experiências, é diferente de um professor. O professor diz, amanhã vai ter prova. A gente pega lá o caderno, decora as fórmulas matemáticas, decora as regras de português, decora lá as informações da história e coloca na prova. No caso do livro de Deus, não tem papel. Não tem nada que você possa decorar. No livro de Deus, você só tem que experimentar. É uma sensação que você sente diante da experiência da vida. Que no nosso caso, em 99% é a experiência da dor, da desilusão, das amarguras, das perdas, das frustrações, das quebras, dos desenlaces, dos amores, das amizades, que as coisas boas também são encantadoras, né? Das visitas, da alegria, das lágrimas, como uma lágrima quente te ensina. Quando você passa por um processo qualquer, seja ele de dor ou de alegria, você senta e chora, e sai aquelas lágrimas espontâneas que você não consegue entender, como que elas borbulham e quente da alma, como se a alma estivesse ali nos teus olhos chorando. Aquela experiência de vida, aquele momento, não tem livro nenhum que possa te ensinar. Aquela é uma instrução divina, é uma atuação de Deus que está ali te ensinando algo que é incomparável. Quando você chega numa viagem, depois de muito tempo, vai correndo e recebe o abraço da pessoa amada. Quando você chega em casa, depois de um dia do trabalho, e já está lá no portão o seu filhinho te aguardando, ele corre, pula nos seus braços e te beija. E aquela sensação que você tem, aquela experiência, porque muitos já te agarraram e te beijaram, mas aquilo que você sente é um ensinamento que não tem palavras. Não tem nenhum romance que foi escrito assim, nenhum poeta conseguiu dizer, nenhum filósofo conseguiu pensar. Essa é a tal instrução divina. Há milhões de anos, há milhares de anos. Já dizia Isaías antes de Jesus, todos nós somos instruídos por Deus. Ele vai nos ensinando. E aí nós vamos aprendendo, tendo essas experiências. E isso lá dentro da alma é de tal forma forte que é difícil ser rompido. Porque a tua experiência, o que você viveu, é carne da tua carne, é sangue do teu sangue. É caloria, é que nem a caloria do alimento que te mantém. É combustível seu. É isso que diz Jesus. Vocês ainda não tiveram essa instrução.
estão querendo coisas para a vida transitória. Eu estou aqui, eu desci no mundo, estou me oferecendo a vocês. Estou me oferecendo a vocês que o Pai me deu a vocês. Eu estou me oferecendo para ser comido por vocês. Para que vocês possam ver em mim verdadeiro alimento. Carne. Ele vai dizer no versículo 52 que nós vamos estudar na próxima lição. A minha presença é carne, não só no sentido de um corpo fluídico que ele teve de fazer para estar aqui conosco. Não. Mas é a mensagem, estou aqui presente. Estou aqui presente, quero alimentar vocês. Eu tenho um amor para trazer. Lucas compreendeu isso de tal forma no Evangelho que diz assim: Jesus falava palavras cheias de amor. Eu falo as mesmas palavras de Jesus. Anotem isso. Jorge Damas fala as mesmas palavras de Jesus. Eu repito, só que elas não saem empacotadas em amor, entendeu? Saem naquele amor que eu posso lá. Agora nele não, a palavra está empacotada. Eu falo igual ele. Bem-aventurados os pobres. Quando ele falou isso no Sermão da Montanha, ele mudou o mundo e a humanidade mudou. Foi de tal forma potente a sua palavra empacotada de amor que a humanidade dividiu em duas partes. Antes dele e depois dele. Entenderam? Então ele diz, eu sou o pão vivo, as minhas palavras estão empacotadas de amor, eu tenho ensinamento, eu conheço a vida, eu sou um mestre, sou um professor, me chamais mestre, e eu sou mestre. Tenho tudo isso para passar para vocês, tudo aquilo que eu ouvi do meu pai, tudo, eu vos tenho dado a conhecer. Vou contar, se vocês não conseguem entender, eu conto parábola. Uma, duas, todas as parábolas queriam falar do reino de Deus. O reino de Deus é semelhante, o reino de Deus é semelhante. Ele falou, não sei quantas parábolas, foram 50 parábolas, simplesmente para falar de um tema, o reino de Deus. Esse aqui do amor. Mas eu conto várias historinhas diferentes para vocês verem se eu dou uma desperta. Estou aqui. Vocês não me querem? Vocês só querem esse pão? Tudo bem. Então vão ter esse pão, vão ter mais uma encarnação, outra vai ter carência desse pão. Esse pão aqui vai ter que comer com o suor do rosto, como diz lá o Gênesis de Moisés. Mas eu continuo aqui como um projeto de pão que desceu dos céus. Estarei sempre à disposição. Não me quer? Estarei sempre à disposição. Ou aqui agora, ou presente através do meu Evangelho, presente através da oração. Estarei sempre à disposição. Porque eu não vos deixarei órfãos nunca, não vos abandonarei nunca, e estarei convosco até o final dos tempos. É um projeto de amor. Um projeto de amor em que eu vou agir como imã para arrastá-los. Agora, vocês não querem, ótimo. Não querem, significa que o Pai ainda não atraiu vocês. Não porque Ele não queira, é que vocês ainda não foram contagiados por essa espontaneidade do amor. Mas o projeto está aí, de libertação. Aí eles então, vamos dizer, aí Jesus então prossegue. E está escrito, todos serão instruídos pelo Pai. Vocês ainda não foram. Por experiências na vida, vocês ainda não foram. Ainda não foram tocados. Ainda. Todos aqueles que do Pai tem ouvido a voz e aprendido dele, vem a mim. Se vocês tivessem aprendido do Pai, teriam vindo a mim. Se vocês tivessem ouvido do Pai a mensagem, teriam vindo a mim. E aí vocês poderiam dizer, mas eu vou à sinagoga. Lá vocês não aprendem do Pai. Tá certo? Ah, eu vou na igreja. Lá não se aprende do Pai. Vou no centro espírita, vou na palestra lá. Não se aprende do Pai. Pode ir na palestra do melhor orador. Tá certo? Não se aprende nessa palestra do Pai. O Pai só vai aprender na experiência interior. Derramando lágrimas, sofrendo, vivendo, tendo a emoção, tendo o sentimento. Que às vezes a palestra pode te ajudar. Tá certo? O livro pode te ajudar. O passe pode te ajudar. Mas são instrumentos, são ferramentas. Pode ajudar você,
foi atraída nesse momento. Aqueles outros podem dizer assim, que cara chato, hein? Entendeu? E para você, pô, foi atraído. Pode ser um livro, pode ser uma palestra, pode ser uma dor, pode ser um exemplo, pode ser uma situação, mas o algo tem que acontecer interiormente. E aquilo que acontece interiormente não é o orador que fez, não é o mestre que fez, não é o professor que fez, não é nada. É uma experiência interior que você não sabe descrever. Que cada um tem do seu jeito, do seu modo, e só ele sabe o que significa lá no seu mundo. E na hora que ele vai contar, ele não tem as palavras certas para definir aquilo mesmo que ele sentiu e que passou a ser verdadeiro dentro dele. Aí continua Jesus. Não é que alguém tenha visto o Pai, pois só aquele que vem de Deus tem visto o Pai. Não. Ninguém viu o Pai, por isso que ele tem que fazer esse projeto de vir aqui materializado entre nós, entendeu? Ninguém viu o Pai. Porque esse tipo de corpo em que nós habitamos, esse tipo de situação que nós estamos, não permite que a gente veja o Pai. O Pai só se manifesta por essas experiências da vida de arrastamento de amor, porque Ele está dentro de nós. Nós estamos nele e nos movemos nele, mas não percebemos. Tá certo? Não percebemos. Aí Jesus então faz um projeto de se materializar para poder chegar mais perto e a gente poder de alguma forma entender o que é o Pai. É uma aproximação, entenderam o que é Jesus? Aí ele vem com um projeto de pão. Se alimenta de mim. Eu trago algo que é de Deus, mas só para aquele que quer. Eu não posso pegar pelo cabresto e dizer, vem e segue. É daí ele falar, se querem ser meu discípulo, se desejam. E se você quer, é porque foi atraído lá dentro. Porque é um projeto de doação, onde não há nenhum interesse material. O egoísta, então, não se interessa. Quando Jesus chamou aquele jovem, ele tinha muitas casas, muitos bens, ele não se interessou. Entre esses bens, de te seguir, Senhor. Eu não posso, eu tenho muitos bens. O outro, eu não posso, Senhor, eu tenho que enterrar o meu pai. Eu não posso, porque eu tenho isso. Eu não posso, que nem a gente continua. Eu não posso, eu não tenho tempo, eu não tenho capacidade, eu não tenho isso. Não foi atraído ainda. Diferente. E o projeto está inicialmente através dele. Porque a gente precisa de visualização. E depois, interiormente, todo vivido no interior do coração. Aí, vai fechando Jesus. Só aquele que vem de Deus, aí no texto está que nasceu de Deus, está errado. É todo aquele que vem de Deus é que o percebe. É o caso de Jesus, porque vem de Deus, porque está consciente. E a gente também, quando éramos de Deus, antes de ficarmos doentes. Antes da nossa queda espiritual. Agora perdemos isso. Aí a gente pode dizer assim, mas é lógico, é evidente. Porque se Deus é amor, por que ele se esconde de nós? No fundo, se assim é a vida, ele é o grande culpado. Porque ele se esconde de nós e diz, me procura que eu te dou amor, te dou uma vida de felicidade. A gente não encontra, não vê ele. E aquele que diz que vê Deus são os pirutinhos, são os malucos. Não existe isso. E o próprio Jesus diz, não vê mesmo. Não adianta ter que não vê, só aquele que vem dos céus. Logo, é um projeto que diz, antes de ficarmos doentes. E para quem não é doente como Jesus, que é perfeição. Só esses, então, só nesse estado de perfeição é que a gente percebe. Por ora, a gente, então, se instrui por Deus, é instruído por Deus, aprende através das experiências da vida, da atuação interior da sua manifestação de amor. E aí então diz Jesus, em verdade vos digo, aquele que confia em mim tem esta vida plena. Se você confia nele,
Nós já falamos isso na outra palestra, a tal da fé verdadeira, de certeza em Cristo, você tem certeza. Você caminha, busca essa outra vida, passa a ter a tal vida verdadeira. Mas só quem confia. Porque se você não confia em Jesus, você não vai buscar a cruz. Se você não confia em Jesus, você não vai sair da tua cidade, onde que você mora num palácio, vai vender tudo aquilo, vai dar para os pobres e vai segui-lo e no final pedir a cruz de cabeça para baixo. Entenderam como é um projeto de biruta e anti-evolução? Uma verdadeira maluquice? Imagina se aquele jovem que era rico aceitasse. Ele era rico. Senhor, o que eu faço? Ele, então, vende tudo, dá aos pobres e me segue. E o método para segui-lo é, me segue, carregue cada dia a sua cruz e me segue. Vende tudo, dá para os pobres, tu vai sofrer todos os dias, vai ser traído por todo mundo vai rir de você, vai te chamar maluco, você vai continuar fazendo bem, doando tudo para todo mundo. E no final de tudo, depois de eu sofrer a vida inteira durante um projeto de 20, 30, 40, 50, 60 anos, no final, você ainda vai ser queimado, crucificado, batido no peito e ser crucificado de cabeça abaixo. Vamos lá? Não veio a mim, porque não foi atraído pelo Pai. Não é para quem quer. Se você não está tomado por esse amor, não vai. Entendeu? Não vai. Você quer até ser cristão para ficar lá na catedral e ganhando dízimo. Muito bem arrumado e vivendo no luxo. Aí isso não é ser título. Ser dono de certo espírito, isso é um título. Mas levar esta vida, esse projeto, para tal vida que ele quer te dar, é completamente diferente. Se você não está atraído, queimado por esse amor, você não faz. Ele então diz, eu sou o pão vivo. Vossos pais comeram maná do deserto e morreram. Aquilo que caía do céu, que nós falávamos na palestra passada, caía todo dia. Eles comiam aquilo, bebiam água todo dia. Aqueles também comeram o pão que Jesus multiplicou, comeram os peixes e estavam com fome no outro dia. Não é isso. Não é esse pão que eu quero dar. Não é? Aqui está, porém, o pão que desceu dos céus. Que só o Pai é quem dá. Aqui está, porém, o pão que desceu dos céus, a fim de que todo o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desci dos céus. Esse daqui você come esse pão. Come. Bebe essa água, bebe. Tem todos os cuidados, mora na melhor casa. E mesmo se você estiver alimentado, você vai morrer. Não tem como. Mas estou com o melhor médico do meu lado, a melhor equipe do meu lado, com as melhores condições. Vai morrer. Não tem como. Eu tenho fé. Vai morrer. Eu acredito no doutor Bezerra. Vai morrer. Acabou. Tem escapatória. Agora, eu estou aqui, diz Jesus. Sou um pão vivo que desceu do céu. Sou um outro tipo de alimento. Não é o perecível. Eu tenho uma mensagem de vida, de esperança, de amor, de doação. Uma coisa completamente diferente. Quem comer desta vida que eu tenho, deste meu pão, disso que eu sou, pão vivo, não é um pão que dá a vida. Não é um pão que dá vida. Esse pão aqui que a gente come, ele te dá vida, ele te dá caloria. Caloria é vida, não é isso? Esse tipo de vida aqui. Ele não diz que eu sou um pão que dá a vida. Não. Olha a frase. Eu sou um pão vivo. Eu sou o próprio vivo. Eu tenho que ser comido. Jesus tem que ser digerido. A mensagem dele tem que ser trazida para a sua vida. Viver o projeto de Jesus.
como ele viveu, você viver também, ser alimentado dele para viver aquilo. Olha como Pedro fez, o meu Jesus. Olha como o Gandhi fez, o meu Jesus. Entendeu? Francisco de Assis, o maior comedor de Jesus, devorador de Cristo. Comeu tanto Cristo que passou a ser um outro Cristo. É igual quando uma pessoa, o neném, a mãe come, como é que é o nome daquele negócio verde? Espinafre. O neném faz o quê? Cocôzinho verde. A mãe come abóbora. O neném faz cocôzinho amarelo. Não é assim? Ele vira abóbora. Ele vira espinafre. Não é isso? Aquilo que foi digerido, que é o leite é branco. Tirando o leite lá da mãe, mas aí ele come aquilo digerido nele está verde. Até a pele dele fica verdinho, fica vermelhinho quando ele come. Não é assim? Com Cristo também. Você, ao comer Cristo, você também, como um neném, vai ficando verde, fica amarelinho, essa coisa, você também vai ficando todo cristificado. Vai ficar tudo que você faz, tudo que você vai exalar, e tudo é Cristo. A sua vida vai ser Cristo. E aí Paulo começou a fazer isso. E ele fez tanto isso, e se alimentou tanto disso, que aí ele disse, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 2, versículo 20, já não sou eu que vivo mais, é Cristo que vive em mim. Para mim, viver é Cristo. É isso. Muita paz.